Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática, né? Vamos discorrer hoje sobre a criação, né? Falando especificamente sobre o sétimo dia, né? Sobre o sábado, um mandamento esquecido, porém controverso. Por Deus, não, pelo homem, né? Onde se diz que o sétimo dia é apenas para os judeus. E a palavra aqui vai nos revelar que não é para os judeus, mas é para a humanidade. O verso 1 de Gênesis diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. Pela palavra, houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, o dia, né, na Bíblia não é igual o que foi criado para nós aqui, tá? À meia-noite, e à meia-noite se dá um dia de 24 horas. O dia bíblico começa no pôr do sol. Eram tardes e manhãs. O verso 26 diz assim, ó: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam na terra. Verso 27 disse: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a semelhança o criou. Homem e mulher o criou. Aqui disse que Deus criou o homem, certo? Homem e mulher. Aqui não está dizendo que Deus criou os judeus, certo? Aqui diz que Deus começou a humanidade, a criação da humanidade, e não de uma nação, não um judeu. Então, vamos entendendo. No verso no capítulo 2, no verso 1, diz assim, ó: assim, pois, foram achados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, tendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, o fizera. Conseguiu compreender? Tardes e manhãs. Um dia bíblico é de pôr do sol a pôr do sol. No verso 27, 26 e 27, Deus criou o homem, e não a humanidade, e não os judeus. E no capítulo 2, verso 1 e verso 2 e verso 3, no verso 3 diz que Deus abençoou Deus no sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera como Criador. Aqui ele dá um modelo de descanso. Então o sábado não é para os judeus, né? Os adventistas, os batistas são tão questionados a respeito da guarda do sábado, porque esse mandamento já não existe mais. Isso é uma grande bobagem, posso dizer aqui com toda certeza, né? Deus não disse que ficaria só 9 mandamentos, né?
mas são 10 mandamentos. Então, se foi excluído o sábado, foi excluído todos os outros, né? Lá no Novo Testamento a gente vê Tiago falando que se nós tropeçarmos em um só preceito, nós fazemos culpado de todos. O que significa isso? Que nós não conseguimos guardar os 10 mandamentos. Nós observamos, nós como homem não conseguiríamos, mas através do Espírito Santo nós conseguimos observar os 10 mandamentos, e não 9. E também não foi substituído pelo domingo. Nenhum lugar na Bíblia, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, e o terceiro dia era domingo. É um dia abençoado, um dia que Jesus ressuscitou, e ali ele nos resgatou, porque se Jesus só tivesse morrido, eu costumo dizer que Jesus nos resgatou não quando ele morreu na cruz, mas quando ele ressuscitou, porque os ladrões à direita e à esquerda também morreram, mas não ressuscitaram. Então o domingo é um dia especial, com toda a certeza, deve ser, tem um peso admirável, porque é a nossa salvação que está ali, mas não foi colocado no lugar do sábado. Nem lugar na Bíblia diz isso. Isso foi feito por Constantino. Se você estudar a história, você vai ver quando é que foi feita essa mudança, não por nosso Deus, não por Jesus, Então o sábado é para todos. Se você conversar com alguns judeus, até os próprios judeus, não, o sábado é só para nós, não é para mais ninguém. Mas a Bíblia não diz isso, Então nós estamos aqui no direto com a palavra. É o que a palavra nos diz e não o que o homem tenta nos ensinar, ou o que o homem tem aí distorcido. Amém, amados? Louvado seja Deus. Leia todo o capítulo 1, 2 de Gênesis, leia sobre a criação, leia o capítulo 20 também, e você vai entender um pouco mais sobre isso. Não é religiosidade, O sábado é um dia de contemplação, um dia onde que nós tiramos o nosso tempo, descansamos do nosso dia a dia, do corre-corre da semana, Não compramos, não vendemos, nós não precisamos, não é que nós não podemos, nós não precisamos, nós tiramos esse dia para a família, para nos conectarmos mais profundamente com Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai eterno, eu te agradeço, meu Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas, peço perdão pelas nossas falhas e declaro, meu Deus, que tu és o meu Deus, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, e coloca essa pessoa que está juntamente comigo em espírito, ouvindo a tua palavra, meu Deus, para que traga entendimento, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.